A gente sabe que existe a auditoria interna, que é o seu caso, né? Você trabalha especificamente para uma única empresa, você não presta serviço para várias empresas. E tem a auditoria externa, né? Qual que é a diferença entre a auditoria interna e externa? E a auditoria interna ela é recomendada para empresas a partir de que tamanho? Ou a partir de qual negócio? Como que é feito isso, essa decisão em ter uma equipe de auditoria interna? Bem, eu acho que eu gosto sempre de voltar pro framework do NIST, porque ele sempre traz uma análise de risco muito clara. Qual é o tipo de informação que a sua empresa tem, né? Independente do seu tamanho. Se você tem uma empresa pequena, mas que você tem dados sensíveis, por exemplo, uma clínica cardiológica que coleta informações de saúde dos pacientes, dados privilegiados, ela não precisa necessariamente ter uma auditoria interna ali, um departamento de TI. Eu acho que talvez tenha pela área de segurança, um hospital teria pela área de saúde, né? Mas em relação a sistemas, talvez não tenha nada especializado, mas não significa que ela não tem que ter controles para proteger, né? Então, assim, pensando na área de auditoria, a auditoria interna ela funciona como uma análise da própria empresa. Então, se cria um time que não esteja vinculado diretamente com o departamento que vai auditar. Por exemplo, eu sou da área de TI, eu fui contratada pela empresa que eu trabalho aí há quase 15 anos como profissional de TI, mas agora eu respondo para um departamento diferente, que é o de controladoria, para que eu seja independente nas auditorias de TI. Então, as auditorias internas, apesar de ter funcionários internos, elas têm que ser independentes o suficiente para poder fazer uma revisão e emitir uma opinião a respeito de um determinado departamento, sistema, processo. A auditoria externa, ela tem mais a ver quando você tem, por exemplo, uma empresa de capital aberto, em que você tem que mostrar aos seus investidores, aos stakeholders, aos acionistas, que você é idôneo no seu livro contábil. Então, assim, existe uma série de regulamentações, por exemplo, nos Estados Unidos, o Sarbanes-Oxley, que são controles que são mandatórios, que eles devem ser para empresas que têm, por exemplo, está trabalhando com parte financeira, que tem, por exemplo, manipulação de informação de livro contábil, que está na Bolsa de Valores, que são obrigatórios, que eles têm que seguir. E a auditoria externa vem como um conforto para os acionistas, como um conforto, como uma regulamentação para mostrar que, sim, o livro contábil está de acordo com a saúde financeira da empresa. Não existe aí dados inventados e assim vai. E existe também a parceria entre a auditoria externa e a auditoria interna, porque a auditoria externa, ela não fica o tempo todo na empresa, né? Ela vem, audita um processo, um determinado período, e ela emite um relatório, principalmente em final de ano, que são os grandes relatórios financeiros. Mas ela pode trabalhar em parceria com a auditoria interna, pedindo que a auditoria interna, durante o percurso do ano, faça alguns testes on the behalf of. Então, assim, faz na responsabilidade da auditoria externa, e a auditoria externa escolhe uma amostra e olha, vocês estão fazendo direitinho, aqui reflete o que eu faria, e nisso existe um acordo aí de você paga um pouco menos para a auditoria externa para ter esse serviço continuado para sua empresa. Então, exemplos aí, PwC, Deloitte, que são empresas grandes aí de auditoria, também podem trabalhar com essa parceria aí com empresas grandes, com a auditoria interna de empresas grandes. E não é uma parceria a ponto de influenciar a decisão, uma influencia a decisão da outra, assim. A empresa externa vai te dar as guias do que ela espera que você faça, cumpra, e ela vai vir e vai olhar se você está fazendo corretamente, entendeu? Mas ela permite que você faça isso, faça alguns testes, que são os testes menos importantes. Claro que SOX, por exemplo, que eu mencionei, que são testes super importantes, eles refazem todos os SOX. Então, assim, por mais que você tenha uma auditoria interna, a externa vem e refaz todos para ver se a saúde financeira tá bem, né? Então, mais ou menos isso a diferença. Em relação a ter ou não departamento de auditoria, eu diria, se você tem uma quantidade razoável de dados sensíveis e você tem sistemas que podem estar expostos e não justifica você ter uma auditoria interno, um departamento interno de auditoria, pelo menos tenha um departamento de compliance que seja responsável por analisar os controles que você implementa e garantir que os controles são suficientes para proteger o seu ativo, né?
É muito importante fazer essa análise e entender a proteção de ativo, porque uma vez que você comprometa um ativo, pode ser que seja uma perda total, vazamento de informações, e o custo da recuperação vai ser muito mais alto que se você tivesse mantido um departamento de compliance. Então é importante fazer essa análise e entender o que eu tenho a proteger, quanto custa eu ter um departamento de compliance em relação a perder esses dados, a perder esse ativo, e se vale a pena ou não manter um departamento, se vale a pena eu contratar uma empresa de fora para fazer uma análise a cada 1 ano, 2 anos. Depende muito também da área, né? Eu sei que algumas áreas financeiras, elas também, para ter aqueles selos, aquelas garantias que eles estão trabalhando de forma idônea, eles também têm que passar por alguns tipos de auditoria. Depende muito da área, mas basicamente a explicação, assim, para iniciante existe a interna, existe a externa. A externa tem mais a ver com empresas de capital aberto, que precisam mostrar que o livro contábil, a saúde financeira da empresa está de acordo.